Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1040ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 28 de setembro de 2021, às 18 horas. De imediato, convoco o vereador Yuri Campos para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para que fiquem em pé. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Cumprimento os vereadores, vereadoras, nosso colega Marcelinho, que nos acompanha no dia de hoje, os funcionários da casa, público aqui presente e as demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Determino que o secretário vereador Yuri Campos faça a leitura da ata. Ata da 1040ª sessão ordinária, realizada em 21 de setembro de 2021. Coloco a referida ata em discussão. Em votação, quem for favorável permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito que o secretário faça a leitura das correspondências recebidas. Da Associação Asas da Liberdade, solicitando o plenário desta Casa para o dia 22 de novembro de 2021, das 17 horas e 30 minutos até as 22 horas e 30 minutos, para a realização da primeira edição alusiva à Semana da Consciência Negra. Seriam essas correspondências, senhor presidente. Solicito que o secretário faça a leitura dos pedidos de providências, pedidos de informações e pedidos de indicação. Pedido de providências número 192/2021, autor o vereador Douglas Bittencourt. Pedido de informação número 074/2021, autor o vereador Lucas Argentino. Pedido de informação número 075/2021, da Comissão Especial Parlamentar Fiscalizatória. Indicação 068/2021. Esta indicação tem por objetivo que o Poder Executivo institua uma farmácia básica no bairro Campo Grande. O intuito da instalação da farmácia no bairro Campo Grande concentra-se pelo fato de ser um bairro distante do centro, no qual fica a única farmácia básica do município, o que dificulta que moradores. Expediente número 113/2021, da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei complementar número 004/2021 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, a bancada do PTB pede vistas da matéria. Então, baixo o projeto para a bancada do partido PTB para o prazo de 7 dias. Solicito que o secretário faça a leitura da moção. Moção 020/2021, do Legislativo Municipal, autores, vereadores João Dilken, Antônio Vort, Douglas Bittencourt, Décio Hansen, Beth Gribler, Gabriele Martins, Jacó Im, Lucas Argentino e Yuri Campos. Moção de reconhecimento aos serviços prestados à comunidade estanciense ao senhor Luiz Antônio Vantes. Conforme decreto legislativo número 04/2013, de 23 de maio de 2013, que dispõe a Tribuna Popular da Câmara de Vereadores, concede ao Sindicato dos Municipários de Estância Velha para fazer uso da palavra pelo prazo de 10 minutos. Eu desliguei. Não, liguei, né? Tá ligado. É estranho estar aqui. Muito estranho.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhor João Gabriel, vereadora Gabriela, vereadora Beth, e assim saúdo aos vereadores, aos demais vereadores aqui. E saúdo também os colegas aqui da casa, os colegas servidores dessa Casa Legislativa. Eu trouxe uma colinha, não sei se eu vou ler ou não. Demora, né, até a gente ter pique aqui. O que me motivou hoje, e eu agradeço bastante a disponibilidade de estar usando esse espaço, foi falar sobre a reforma administrativa, que tem tido um embate bastante interessante, e os servidores municipais, estaduais, federais estão numa luta ferrenha, porque o nosso posicionamento é que essa reforma não pode passar. Ela vai afetar os servidores públicos de uma forma desonesta. Dizem que só os servidores municipais, que os futuros servidores serão atingidos. Não é verdade. Os atuais vão ser atingidos, inclusive os aposentados. Os aposentados vão ser atingidos porque atualmente o índice de reajuste salarial dos servidores da ativa é repassado automaticamente às aposentadorias dos regimes próprios, os RPPS. A reforma administrativa acaba com essa paridade e os aposentados ficarão à própria sorte para conseguir os seus reajustes, né? Então, eles serão afetados também. Desde 2017, principalmente, isso já vem há bastante tempo, né? Acho que já lá da década de 90, tem uma sanha em relação a essas reformas e as privatizações. E ultimamente, então, já tivemos a reforma trabalhista, tivemos a reforma previdenciária, que vieram com o discurso de que iria mudar a vida da população. Não aconteceu, não só não aconteceu isso, como a população está com fome e desempregada, né? Então, a reforma trabalhista, que era para trazer emprego, não trouxe. Teve aí uma tentativa de passar a famigerada carteira amarela, a carteira verde e amarela, que tirava principalmente do trabalhador jovem direito a férias, 13º. Era um regime de semi-escravidão. Felizmente, quando chegou o Congresso, teve bom senso e não deixou passar. Então, assim, são várias, né? São várias reformas, são várias mudanças na Constituição que estão afetando diretamente a vida da população. Em relação à reforma administrativa, não se trata de uma defesa de uma categoria do servidor público. O servidor não quer perder estabilidade. O servidor já tem risco de perder estabilidade. A estabilidade, o principal da estabilidade em relação ao serviço público. Em Estância Velha, por exemplo, se existe um número X de técnicos de enfermagem, por exemplo, se eu for demitida, não vai acontecer nada com o serviço. O serviço ele vai continuar estável, funcionando. Não tendo essa estabilidade, o serviço todo perde, a precarização, né, o mau funcionamento do serviço, vai trazer malefício, vai trazer dificuldades para a população, principalmente a população mais pobre. Talvez assim, mas na iniciativa privada funciona. Então, como que na iniciativa privada funciona? As pessoas que querem comparar, os entes públicos que querem fazer essa comparação do serviço público com uma empresa privada,
vou usar uma palavra suave, são entes desonestos. E as pessoas precisam ficar atentos, porque não se trata da mesma coisa. A saúde pública, as políticas públicas, elas têm o intuito de proteger o cidadão, de fazer vir em serviço para a população o seu dinheiro. O dinheiro que querem tanto economizar, que querem tão bem administrar, é o serviço da população, é o nosso dinheiro, é o dinheiro do contribuinte. Então, a reforma administrativa, ela vem querendo que o serviço que é estruturado com o serviço da população, com o dinheiro da população, com o dinheiro dos brasileiros, que seja privatizado. De que forma isso vai se dar para as pessoas? Eu tenho uma amiga, eu não enxergo longe sem óculos, vou dar meu tempo. Tenho bastante. Eu tenho uma amiga, tem 74 anos, ela caiu, teve uma fratura no colo do fêmur. Ela está internada há 2 semanas esperando por cirurgia. Uma contribuinte, estanciense, brasileira. Esse processo já é muito demorado. Todos nós sabemos, todos nós temos conhecimento, e quem já teve no setor de marcação, da saúde, sabe o quanto as pessoas esperam por traumato, por oncologia, por questões bastante sérias. Tem gente que espera mais de ano na fila. Quer dizer, o serviço já é precarizado. A mentira que estão dizendo é que a reforma vai modernizar. Não vai, não. A reforma vai piorar, porque muitos desses serviços vão deixar de ser um direito. Esses serviços vão ter que ser pagos. Eu li de um médico, relato de um médico, de alguém dos Estados Unidos, que estava aí, um turista, e ele teve um acidente, se machucou, teve escoriações, e foi atendido, né, recebeu os primeiros socorros, e que essa pessoa teve dificuldade para compreender que ele não precisava pagar. Porque em alguns países, como os Estados Unidos, tudo precisa ser pago. Uma apendicite, quando não complica, né, Clarice, que é um processo extremamente tranquilo. Tem o diagnóstico, vai para a cirurgia, fica um determinado período, vai para casa. Se a pessoa precisar de uma cirurgia, principalmente nos interiores, vai pagar. Não é bem assim. É assim. Eu comecei em 93 aqui em Estância Velha. Era assim. Nós não tínhamos para onde mandar os pacientes. Nós vimos, né, Clarice? A gente viu criança morrendo por desidratação, que popularmente se diz por parasitas, lombrigas, por doenças de miséria, de pobreza. Era assim em 93. Não raras vezes o paciente ia embora, a gente ia numa agonia atrás até ele sair, numa impotência, porque não tinha isso que hoje tem, de que o paciente chega, tem que ser encaminhado, tem que levar para um raio-x. Não tem raio-x, vamos levar. Contei esses dias na Invoti, alguém de Estância Velha que foi lá para fazer um raio-x. Estância Velha levou ele lá. Meu pai precisou fazer uma tomografia lá de Invoti, foi levado para Parobé. Esse serviço não existia. Então, assim, já houve a PEC do teto dos gastos, lá em 2017. Tem a Lei Complementar 109, que limita os tetos. Por que quando se trata da população, dos serviços públicos e da remuneração, do direito dos prestadores do serviço público, é tão complicado? Aí tem que ter tanta preocupação. Agora, quando é para pagar milhões, porque estão os nobres
deputados estão recebendo milhões, eles estão sendo comprados para votarem a favor da reforma administrativa. Então, como passa rápido. Então, esse é o nosso alerta. Como sindicato, a gente tem que trazer esse alerta. Então, para os servidores vai ser muito prejudicial. E para nós, enquanto população, nós que não podemos pagar, que é o meu caso, não podemos pagar plano de saúde, a gente vai sofrer muito. Então, assim, procure seu deputado, converse. A gente conta com o apoio dos nossos vereadores aqui de Estância Velha para conversar com os deputados para que não aprovem essa reforma. Então, é isso. Muito obrigada pelo espaço e não a reforma administrativa. Obrigada. Esgotada a ordem do dia, dou início à palavra livre. Peço licença, vereadora Beth Gribler, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Concedido, presidente. Uma boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, o público aqui presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Um abraço também especial ao Marcelinho, que nos acompanha na sessão de hoje, e ao colega Décio, uma pronta recuperação. Inicio falando sobre a vacinação, que chegamos então aos 12 anos mais. Então, o limite, o mínimo da nossa vacinação, abaixo disso ainda não está liberado as vacinas, né? Então, acima dos 12 anos, então já iniciou a vacinação na tarde de hoje. Então, as famílias procurem os postos de saúde para que façam de imediato a vacina, completem a imunização. Quem falta a segunda dose também está à disposição. Fica aí, então... Uma parte, vereador. Claro. Só até a nível de informação, hoje eu conversei com a Eliane, porque nas divulgações da prefeitura diz que é para levar caderneta quem tiver. Mas eles estão chegando no posto e estão pedindo que voltem para pegar a caderneta, e tem motivo para isso. Tem várias vacinas que eles precisam fazer nessa faixa etária. Então é importante que sim levem a caderneta. Não vão deixar de ser vacinados, mas é importante que façam, até para ver se já passou o tempo da última vacina e tudo mais. Então é bem importante que as crianças, né, os adolescentes, levem a caderneta de vacinação junto. Maravilha, obrigado pela colaboração, um reforço importantíssimo para que, então, as crianças, não apenas a vacinação da Covid, mas todas as vacinas que estão pendentes, que a façam. Quero parabenizar a organização dos eventos que tivemos esse final de semana, de sexta, a realização do show do Thomas Machado, da banda Revanche, ainda também tivemos o DJ Baruf, ambos todos da nossa cidade, artistas da nossa cidade sendo valorizados aqui, um importante ato da nossa cultura, fortalecimento e valorização da nossa cultura local. Então fica aqui a parabenização do evento, que ainda marca o aniversário da cidade, e que também no domingo teve o evento dos carros antigos, a exposição. Estava muito bonito, vários colegas vereadores estiveram por lá também, e puderam presenciar um dia bonito, com muitos visitantes, né? Infelizmente, muitos casos de pessoas que não utilizavam máscaras, isso temos que salientar, mas também que durante todo o evento ficava sendo feito, né, por parte da organização, o pedido da colaboração para que as pessoas usassem a máscara durante a exposição. Então aqui fica a parabenização aos organizadores, à secretaria, ao Departamento de Turismo e de Cultura da cidade, que organizaram de tão bela forma estes eventos. Agradeço e parabenizo a Secretaria de Obras por atender um pedido antigo, acredito que não apenas meu, mais colegas, mas especialmente de toda a comunidade, pela troca do quebra-molas, que estava localizado ali na entrada da cidade, a substituição por um platô feito em PVS, próximo ao posto BR, que não dava mais chamar de quebra-molas, né? De fato, agora ficou de uma altíssima qualidade,
melhorando o trânsito de quem roda o local. E também já anunciamos, né, que no final de semana, se o tempo colaborar, será feito o de baixo, o próximo, ali próximo ao Bolesina, né? Isso. Então, mais uma boa notícia, um pedido antigo da comunidade que transita no local, tem um alto índice de trânsito diário ali, nos horários de pico especialmente. Então, esse pedido foi atendido, especialmente, acho que mais colegas, vi que a vereadora Beth também havia pedido. Então, quem ganha é a comunidade. E ainda lamentar os acidentes que aconteceram na entrada do pórtico, que acontece especialmente por imprudência. Grande porcentagem da culpa é por imprudência dos motoristas do local, né? Infelizmente, os números são tão altos e até que a gente não tenha novas vítimas, e torcer que não aconteçam vítimas fatais ou gravemente feridas, né? O fechamento então, do cruzamento na entrada do nosso pórtico vai gerar algumas dificuldades iniciais para quem quer fazer o acesso até a nossa cidade, vai ter que fazer um percurso maior, mas então, infelizmente, as alternativas que encontramos para que não aconteça futura perda de vidas, estancienses e amigos da região percam suas vidas pela imprudência de terceiros. Então aqui, que ficará para os próximos 30 dias, ficou marcado o fechamento, porque depende também da Polícia Rodoviária Federal. Agradeço a oportunidade. Estadual. Obrigado, vereador. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Vereadora Gabriele Martins. Desculpa. Desculpa, velho. Não tem problema. Presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste aqui e os pelas redes sociais, uma boa noite. Quero usar esse espaço hoje aqui para de novo falar uma situação que eu já havia comentado sobre as placas, porque já teve mais 2 moradores que me procuraram, que estão com problemas que normalmente não se acha, Uber não acha, os iFoods que entregam também não estão achando. E assim, como eu já vinha trazido uma vez, vou trazer de novo, a gente já tem a lei de loteamentos, né, a 743 de 83. Ela fala o seguinte: cumprirá o loteador incorporar ou qualquer outro responsável as seguintes custas: assinalar placas metálicas, as denominações ou logradouros públicos. Ou seja, quando o loteador entrega o loteamento, as placas têm que estarem. Então, se não está, cabe à prefeitura cobrar dessas pessoas para que instalem essas placas, porque daí esse problema permanece. Agora já, os outros lugares que não têm as placas, vamos pegar centro ou né, outras situações, já tem a lei também que fala que cria o programa Doe Restar uma Placa, que muitas empresas já estão interessadas, né? Em troca de publicidade, a pessoa vai lá, vai colocar o nome da rua e a empresa que está, então, patrocinando. Só falta regularizar com decreto, essa lei é de 2018. Então, reforço o meu pedido aqui para o Executivo para que cumpra-se esse decreto, né, faça as licitações para a empresa poder dar início nessa colocação das placas. Vereadora, dá uma parte? Sim. Hoje, em conversa pela manhã ainda com a colega, né, a gente questionei o Executivo dessa situação. O mesmo informou que está sendo montado, então, um termo, né, de referência, né, para, então, encaminhar a licitação para a aquisição dessas placas, né, porque é complicado, onde nós temos muitos loteamentos novos, né, grande parte ainda não consta, ou ruas não constam, né, no Google Maps, enfim, em aplicativos, e tem essa dificuldade. Né? O problema maior está nos loteamentos novos. Isso, né? Então o pessoal não encontra nesses aplicativos e também não tem identificação das ruas. Então hoje, em conversa com a colega de manhã, cobrei então está sendo elaborado o termo de referência para posterior licitação. Obrigado. Obrigado, vereador.
E também gostaria de fazer um elogio aqui, que acho que é muito importante. O executivo referente à população tem voz. Não tenha dúvida que é um diferencial do nosso município, que venha se alinhando cada vez mais. De fato, quem nos elegeu foi a comunidade, e dar voz para a comunidade é super importante. Então, eu parabenizo o executivo, parabenizo também todos os colegas vereadores que sempre se fazem presentes em os sábados que está acontecendo o evento. Por hoje seriam essas minhas palavras. Agradeço a oportunidade e uma boa noite. Vereador Douglas Bittencourt. Bom, hoje eu vou ser breve, mas cirúrgico. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, quem nos assiste pelas redes sociais e quem nos assiste aqui conosco. Hoje, durante o dia, recebi alguns questionamentos sobre o IPTU, né, que veio para essa casa, um projeto com desconto de 15%. Só para título de curiosidade, o governo Valdir era até 30%, o governo Ivete até 20%, e o governo do Diego ele enviou um projeto de 15%. Né? Do ano passado para cá, indiretamente, é 5% de aumento, se a gente vê por esse lado. Né? Bom, o pessoal está chiando um pouco, pelo menos para mim. Né? Daí cabe agora aos colegas averiguar esse projeto aí. Uma parte, vereador. Sim. Lembrando que nós seguramos eles nas comissões, mas a gente não tem como aumentar. Não. Né? A gente pode diminuir a porcentagem, mas aumentar também não. Sim, sim, é a atribuição do executivo. Né? Recebi reclamação também sobre o transporte, falta de transporte na saúde. Né? Sexta-feira o raio-x, se não me engano, estragou, pelo que eles me falaram. Né? Daí, final de semana, deu um caos ali, que tiveram que levar muita gente em outras cidades para bater raio-x, o traumato também, que deu bastante problema, né? Só para esclarecer isso, e também uma situação que aconteceu com uma menina, ela estourou a bolsa, enfim, né? Ela foi procurar o hospital, referência é São Leopoldo, mas ela foi procurar o hospital e ali não deram assistência, né? Falaram para ela ir a São Leopoldo, mas o certo era ter atendido ela e encaminhado a São Leopoldo. Conversei com o pessoal da saúde, eles prontamente vão identificar a pessoa que deu essa informação errada, né? O hospital deveria ter atendido, enfim. Já estamos vendo certinho para tentar chamar a atenção dessa funcionária, né? Porque ela deu a informação errada. Agora, elogiar, né? Enfim, o setor de eventos ali, o prefeito colocou um pessoal bem capacitado ali, né? Dá para ver a qualidade dos eventos. Eu fui conferir o show do Thomas Machado, realmente. A estrutura é um espetáculo, né? Até achei um pouco caro o valor, 27 mil, mas se tu vai olhar a estrutura, nossa, impecável, muito bom mesmo. Elogiar o pessoal, o Raoni, o Maicon ali que estão trabalhando. E quero elogiar também os CCs, os cargos comissionados que estão trabalhando. E eu vejo sempre os mesmos, né? O pessoal está se puxando mesmo, está trabalhando, mas os outros também tem que trabalhar, né? Porque só os mesmos é complicado. Mas parabéns para esses aí que estão trabalhando, porque ajuda muito, né? Tu vai pagar a segurança, vai pagar isso e aquilo, eles vão ali, botam a mão mesmo, né? Além de já trabalhar durante o dia, ainda prestam um serviço de noite para ajudar a população e os eventos em geral, né? Por hoje era isso, uma boa noite, um bom retorno aos seus lares. Vereador Yuri Campos. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal do sindicato que nos prestigiam hoje à noite, Plínio, Maicon, presidente do PTB, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Inicio a minha fala, então, comentando sobre a indicação que fiz ao Executivo Municipal, né, da extensão da nossa farmácia básica, vereador Douglas, até o bairro Campo Grande, né. Hoje, então, a gente tem o atendimento na farmácia do centro, né, e também uma extensão
do bairro Rincão dos Ilhéus, né, na unidade de saúde Rincão 2. O intuito, então, da indicação é dar mais comodidade, né, à nossa população. O bairro Campo Grande é um bairro distante, onde que poderia englobar o Morro Agudo, né, o Lago Azul e parte do Quintas, talvez, né, para ser atendido no bairro Campo Grande, então, na unidade de saúde, onde que tem sim, né, um espaço físico bom, né, uma estrutura boa, que pode com certeza abrigar então a extensão da farmácia básica aí no bairro Campo Grande. Entreguei ainda na semana passada então esse ofício, né, essa indicação ao prefeito, onde o mesmo se colocou à disposição que prontamente, logo que as condições então que precisa farmacêutico, enfim, toda uma burocracia, né, atender e estender, né, esse atendimento ao Campo Grande. Também gostaria de comentar referente à pavimentação comunitária, né, que iniciou então na data de ontem, efetivamente, um novo ciclo então para a Estância Velha, onde que as obras na Avenida Piratini, né, próximo à empresa IMS, iniciaram então. É um trecho curto, né, mas que serve como parâmetro, né, para as próximas obras então referente à pavimentação comunitária no nosso município. Também no bairro Floresta, na Hildegard Becker, né, é uma reivindicação antiga, né, uma ligação de um loteamento a outro que estava intransitável, né, a prefeitura iniciou essa não por pavimentação comunitária, mas por obra da prefeitura, então, essa ligação nos bairros. Também comentar, e acredito que era uma reivindicação que vinha a tempo a esses vereadores e também ao executivo, a Casemiro de Abreu aqui então, atrás da Caixa da Austrália, que estava intransitável, né, iniciar então a calcetagem na data de ontem também. E, por fim, finalizando então, a ponte da Avenida 1º de Maio, vereador Douglas. A gente questionou ontem, então, vai chegando no finalmente, então, da Avenida 1º de Maio. Né? São importantes avanços aí na infraestrutura, né, da nossa cidade. E para finalizar minha fala, então, ontem participei do lançamento, né, do programa estadual Melhores Amigos, referente à causa animal, né, no Palácio Piratini, junto ao colega João, colega Jacó, prefeito Diego, onde Estância Velha, né, foi contemplada com R$34 mil, né, para investir nessa área, vereador argentino, na causa animal. Então, que fica aí para a segunda leva. Primeiro foram contemplados, então, municípios maiores do estado, né, e na segunda remessa, então, o município de Estância Velha com um valor de R$34 mil já, destinados, então, pela Secretaria da Assistência Social, da nossa amiga secretária de Estado, Regina Becker. Né? Por hoje era isso. Agradeço a oportunidade. Uma boa noite. Vereador Lucas Argentino. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, em especial os meus amigos, colegas do sindicato. Quero aproveitar a fala da Rosane, referente à PEC 32, sobre a reforma administrativa. E, Rosane, se me permite fazer das tuas palavras as minhas, da importância, da reivindicação de se manter contra esta deforma, né, chamada de reforma administrativa. Vou dizer que lá no Executivo me chamam, entre outras coisas, de vereador do sindicato, né? Mas eu tenho que dizer que isso não é verdade, né? Assim como os meus colegas aqui, eu sou vereador da cidade de Estância Velha, porém eu tenho algumas pautas bem definidas, entre elas a defesa do servidor público municipal.
E como esse também é o trabalho do sindicato, acho que é normal essa confusão que o executivo acaba fazendo. Enfim, né? Comentar que essas políticas públicas que esse desgoverno que aí está vão de encontro a uma agenda de desmonte do serviço público. Né? Aos poucos e cada vez mais vão minando os serviços públicos e os servidores, né? Botando na nossa conta coisas que não são nossas. A tendência, se aprovada esta PEC, é a eliminação do concurso público, né? Aos poucos. Já pensou se tivermos que pagar também por educação e por saúde? Né? O impacto que isso gera no custo de vida de cada um, né? Pode parecer uma maravilha no primeiro momento, mas garanto que não é assim que funciona. E a PEC 32, que o sindicato vem tentando incansavelmente alertar os colegas servidores e também o público em geral, né, tem o poder para fazer isso e muito mais. Então eu aproveito o gancho e peço a união contra essa PEC 32, a reforma administrativa. Aproveito para deixar também o gabinete, o mandato à disposição para ajudar no que precisar. Vou fazer mais um comentário, hoje é curta a pauta, mas dizer que 4 meses, né, foi o tempo que o executivo demorou para anunciar alguma medida para acabar com os acidentes na entrada da cidade. Né? Sei que tiveram outras reuniões antes, mas no dia 18 de maio, eu organizei uma agenda com o meu amigo deputado Gilvir Costella, que é atual secretário estadual de Logística e Transporte, junto com o prefeito, junto com o secretário Gilberto Miller, participou também o presidente da EGR, o Marcelo Gazen, e foi nesse dia 18 que a gente pediu alternativas para poder mexer e resolver esse problema. E em apenas 3 dias, no dia 21, a gente recebeu a autorização. Né? Então, desde o dia 21 de maio, nós temos autorização para mexer nessa entrada da cidade e evitar esses acidentes. Ganhamos também autorização para mexer na manutenção da iluminação pública daquele trecho, que é um pedido constante de muito tempo, que é mal iluminado. Né? Também ganhamos essa autorização. E eu faço questão de ressaltar essa participação na resolução, porque nem sempre o Executivo tem dado os méritos a quem de fato faz acontecer, ou que ajuda a isso acontecer. Enfim, né, quantos acidentes a gente poderia ter evitado nesses 4 meses que já temos a liberação. Sei que tem um processo, um tempo, tudo bem, mas a partir de agora temos mais 30 dias. Então, 4 meses já poderia ter, pelo menos, resolvido a metade dos problemas, né? Tantos acidentes teriam sido evitados, só nesse final de semana foram 3 ou 4, né? 3. Então, pensa, né? 4 meses multiplica mais ou menos por isso aí. Espero que agora as coisas andem, né? Por hoje era isso, agradeço, uma boa noite a todos. Vereadora Beth Gribler. Ai, meu Deus. Agora desliguei. Ai, Senhor. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e os que nos assistem pelas redes sociais e os presentes aqui. Eu quero começar a minha fala, então, dando os parabéns aos guardas municipais pelos 30 anos no dia 25, que, com certeza, eles sempre estão em prol da população de Estância Velha e lutando pelo povo aí. Quero agradecer muito e dar parabéns para o dia deles. Também quero falar, então, também da indicação que eu também fiz do quebra-mola ali, que estava quebrando mola, então foi um platô agora. É platô que se fala, né? Ah, tá. Que foi ali, eu fiz a indicação no dia 30 de agosto e, graças a Deus, fiquei muito feliz que foi feito, porque eu sei que foi a população que está sendo... recebeu o presente ali, não é porque eu fiz, ou o João, ou sei lá quem fez, foi para a população que a gente fez. E isso me deixa muito feliz. Ver as pessoas ali passando com satisfação. Também quero agradecer muito a equipe que fez, desde a pessoa que estava abrindo buraco ali, porque teve várias mãos ali. Para um serviço ser pronto, a gente só olha quando ele está pronto, mas a gente tem que pensar naquelas pessoas que fizeram aquele trabalho ali e valorizar elas também. Quero agradecer muito pelo que eles fizeram ali.
Também sobre a vacinação, como os colegas falaram ali. Os adolescentes, então, 12 anos para cima, têm que levar a carteirinha de vacina, CPF e uma comprovante de residência dos pais ali, se não tiver o cartão SUS. E nos postos de referência. Não adianta, se for lá do Campo Grande, vir no centro, vai ter que voltar para o Campo Grande. Que tem muitas pessoas vindo dos outros postos para cá, ou indo para outro, cada um no seu posto de referência. E também quero dizer que a procura, assim, eu não conheço a família da Paola que faleceu, não conhecia essa Paola, mas quero dizer que o falecimento dela ressuscitou muitos jovens a fazer a vacina, porque no dia do velório dela, muitas pessoas foram ali no posto de saúde querendo fazer a vacina, procurando. E eu fico emocionada porque, mesmo a pessoa não estando mais aqui, mas tem outras pessoas que estão sendo salvas, com certeza, através da vida dela. Então, muitas procuram. E hoje um cara de 30 e poucos anos ainda comentou comigo: hoje eu vim fazer a minha vacina por causa da Paola que faleceu. Isso é triste com a partida dela, mas a gente fica feliz de saber que, mesmo ela não estando aqui, ela está ajudando muitas pessoas ainda. Também quero dar os parabéns para o Yuri, pela farmácia básica lá embaixo. A gente sabe o quanto as pessoas precisam, e eu fico feliz assim quando eu vejo os outros colegas vereador fazendo as indicações, buscando, vendo os resultados também. E como a Gabriela também ali falando das placas, e o Uri, a gente necessita disso. Tem gente que essa semana passada me procuraram, que estão morando 10 anos na rua e não tem a placa na rua ali ainda. Placas que foram demolidas na rua que eu moro, não tem mais placa há quantos anos? E isso há anos a gente vem pedindo. Quando a gente vai fazer o serviço da dengue, ou outro serviço, a gente fica ali perdendo mais tempo procurando as ruas do que fazendo o serviço que a gente tinha que fazer. Então, se vocês precisarem do meu apoio, com certeza, e agora como o Yuri comentou ali, as placas vão sair. E com certeza, quando vocês fizerem um projeto, alguma coisa, eu vou ajudar vocês a fiscalizar e ajudar o que vocês indicaram ali. Porque eu acho que a gente está ajudando a comunidade também. E isso a gente tem que pensar. Então, hoje seria isso. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Vereador Marcelo Stoffel. Boa noite a todos, ao presidente, aos demais vereadores, aos que estão assistindo nas redes sociais e ao público presente. Então, também quero desejar boas melhoras para o nosso vereador Décio Hansen, né, que fez a cirurgia, e eu, como primeiro suplente do Democratas de Estância Velha, estou assumindo hoje, de novo, no lugar dele, né? Espero que ele retorne logo. Fico na torcida de boas melhoras para o Décio. Outra vez que estive aqui, eu esqueci de falar da minha esposa, da minha filha, me cobrar em casa. Então eu quero fazer um agradecimento que, na época de campanha, em todos os momentos de minha vida, elas são muito importantes para mim, elas são a minha vida, né, o meu chão, e eu não poderia deixar de agradecer a Jaqueline Stoffel e a Melissa Stoffel, minha filha, tá? Por sempre estar comigo, me apoiando, e família é tudo, né? Então, muito obrigado às duas, e dessa vez eu falei delas. Gente, eu como professor de educação física,
também estudei licenciatura plena, né? Eu, assim como entrei na vida política, eu só entrei porque eu não concordo com muitas coisas que existem na cidade. Na verdade, com coisas que não existem na cidade de Estância Velha, né? Que principalmente é o nosso futuro, né? Nós, vereadores, temos sempre que analisar em tudo que a gente faz na cidade, pensando no futuro da cidade, na futura geração, o que a gente vai deixar para eles. Não no momento, o momento é importante, claro que sim, a gente vive o momento, mas eu penso nas crianças, né? Essa semana eu falei com o Diego, prefeito, semana passada, eu estou incansavelmente indo para Porto Alegre e outros lugares, tentando buscar emendas de deputados para tentar fazer ações na nossa cidade, para que no futuro a gente consiga realmente ter um contraturno escolar. Eu trabalhei 7, quase 8 anos em Campo Bom e eu vivenciei numa cidade maravilhosa, né? Outro mundo. Para mim, Campo Bom é uma cidade de primeiro mundo na região do Vale dos Sinos, né? Comparando o contraturno que elas têm, né? E é tão importante que esse contraturno escolar de Campo Bom se chama Projeto Acolher. Tu trabalha com a criança de famílias bem de área de vulnerabilidade, né? Com famílias bem com baixo poder aquisitivo. E ali tu salva a menina, tu transforma vidas através do esporte, da cultura, né? Da educação, onde que a criança, eu escutei a colega falar ali antes do sindicato que teve crianças doentes, né? Até provavelmente falta de alimentação. Isso é uma coisa tão importante, uma criança está bem alimentada para desenvolver a parte cognitiva dela, a parte onde a criança desenvolve o cérebro melhor, ela tem um melhor entendimento na aula, né? Campo Bom, com o 3º ano do Projeto Acolher, era a segunda cidade do Rio Grande do Sul que menos rodava criança. Isso foi um orgulho para o prefeito, na época era o Faisal, que agora trabalhava no governo estadual. E ele... Eu nunca me esqueço, né, que ele disse que não houve mais depredações, as crianças valorizavam as aulas, não faltavam tanto, porque um dos critérios é ter nota na escola, estar presente na escola, e isso transforma, de uma maneira ou outra, a família, a sociedade, a comunidade, né? E eu gostaria que, se eu conseguir alguma coisa lá na frente, tivesse o apoio da casa, dos demais vereadores, para a gente realizar projetos aqui dentro da cidade e devagar eu sei que hoje, eu falei com o prefeito Diego, a prefeitura não tem dinheiro para fazer estruturas nas escolas, né? Mas a gente pode devagar e começando a fazer parcerias de projetos sociais, já começar a agregar, estou indo falar com ele, né? Para que a gente consiga melhorar isso aí, né? Então, isso vai trazer grandes resultados para a cidade. E segunda coisa, é sobre as escolinhas infantis. De 0 a 6 anos, a criança forma o caráter, a parte cognitiva dela, né? É a faixa etária que a criança mais aprende e forma um futuro. E eu gostaria que a casa pudesse, com o tempo, também fazer projetos, já que eu não sou oficialmente vereador, sou suplente, para que a gente possa, com o tempo, botar professor de educação física nas escolinhas infantis. É um projeto muito importante, onde a gente vai trabalhar o desenvolvimento cognitivo, que a criança se expressa através do movimento. A criança consegue se expressar com o movimento físico dela. E isso o professor consegue melhorar muito. Tem mais um tempo? Não? 1 minuto para concluir. Muito obrigado. Então, eu acho muito importante a gente começar a pensar nisso, né? Que as crianças são o nosso futuro mesmo, são o nosso presente, mas também são o nosso futuro. Vocês que são pais, e talvez alguns que não são ainda, e talvez pensem em ser pais, pensam nisso. Se nós conseguirmos melhorar isso aí na educação, nós vamos ter um cidadão estanciense bem mais evoluído, bem mais para frente, e nós vamos ganhar muito com isso, certo? Eu gostaria também de agradecer aos demais vereadores que realmente estão trabalhando pela cidade de Estância Velha. Eu gosto de acompanhar e quero dar os parabéns a todos. Tá? A gestão também devagar, mas está tentando melhorar a cidade, já está dando um pouco de melhoras. E também acredito que vocês também devem cobrar realmente do prefeito quando vocês não concordarem, que eu vejo volta e meia alguns do próprio partido dele cobrar algumas ações dele que realmente devem ser feitas. Parabéns aos vereadores atuais que continuem assim evoluindo. Obrigado.
Vereador Antônio Vorce. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas da mesa. Agora sim. Boa noite ao presidente, aos colegas da mesa, os demais colegas, os funcionários aqui dessa casa, aos que nos assistem aqui, os colegas do sindicato, os presidentes do partido do PDT e também do PTB, o Maicon, Plínio. Um abraço para vocês, né? Vou começar então falando sobre o Décio, né? Um abraço para ele, que melhore aí, tenha uma boa recuperação, né? Parabéns, colega, por assumir de novo o Marcelinho, e vai estar aqui semana que vem de novo, né? Muito legal. Bom, vou dar duas notícias, começar com informações, né? Eu primeiro agradecer ao Júlio Ribeiro, da Rádio Guaíba. Amanhã estarei no programa Boa Tarde Brasil, né? É um dos líderes em audiência do Estado, né? Então, fico muito honrado pelo convite. E também, né, outra informação a nível municipal, já foi antecipado pelo colega, que o prefeito vai não dar mais 20%, né, na primeira cota da cota única do IPTU, mais 15%. Né? Já foi dito aqui que os ex-prefeitos pagavam mais, mas a gente tem que falar do atual, né? Não vejo motivo para baixar, senão economia. E aí a gente vai ver, né, se são economias burras ou economias mal intencionadas, como a gente tem visto na cidade, né? Porque a gente tem se deparado com inúmeras situações que realmente trazem espanto, né? Para mim ainda espantam, né? Eu não sei até onde é que eu vou me espantando, mas espantam sim as questões dessas economias, né? Eu posso citar aqui o exemplo do transporte de vacinas no carro do prefeito, né? Que foi uma economia, não sei se burra ou mal intencionada, mas alegou não precisar chamar um funcionário, né? Pagar hora extra, e acabou quase, né, gerando um terrível transtorno. Mas enfim, aí cabe à população saber se é uma economia realmente, né? Ou se é uma falta de ter o que fazer, né? O que economizar. A gente pode citar aqui as horas extras, né, da Guarda Municipal, que tem ocasionado uma falta de segurança terrível no município. O aumento das ocorrências nos últimos dias foi tremenda, foi imensa, né? Quem está acompanhando sabe, a gente vê todo dia aí violência, assalto, né, inúmeras situações, porque tem menos efetivo na rua, né? Cortaram hora extra da guarda, né? E aí a gente tem um baixo efetivo, né? O prefeito diz que não consegue substituir os guardas, né, por causa da 173, mas a 173 ela permite substituir sim, né? Você fazer o concurso em caso de aposentadoria, né? Então não é motivo, realmente é mais uma economia. Bom, motoristas também, né, colega Douglas? Motorista também está faltando, por quê? Né? A moça essa não foi conduzida ao hospital lá, porque não tem motorista sobrando para levar de ambulância, né? Até a ambulância está realmente faltando motorista, porque foi cortado para economizar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fechar o hospital e vamos economizar. É ótimo para o município, né? Vai sobrar dinheiro. Você não pode economizar em serviço. O serviço é o básico se atender para a população. Eu fiz umas anotações aqui porque eu estou estarrecido, né? Eu estou chateado e eu preciso falar para vocês. A equipe das obras, por exemplo. Nós temos aqui uma série de pedidos de abordagem, de reclamações nossas aqui da Câmara que não são atendidas. Nem erosões, né? Nem troca de lâmpadas, né? Que está melhorando, mas está ruim ainda. Tapa-buraco, eu anotei mais uma aqui que é importante, né? E a calcetagem, né? As ruas em péssimas condições. E não é culpa da Secretaria de Obras. Nós temos o secretário Ayrton, que trabalha às vezes 12 horas por dia, às vezes não, quase todo dia, ele entra às 7, sai às 7, a gente sabe disso, fala todo dia disso, né? Os colegas aí que estavam se destacando lá, o Carlito e o Django, né? Se destacaram, agora parece que, né, já entregaram o boné. Mas enfim, assim, quando alguém brilha um pouco mais que o prefeito, né, acaba tendo que entregar o seu boné. Então um abraço para eles aí e boa sorte, né? Mas enfim, essas inúmeras situações, inúmeros pedidos, a gente sabe que não vão para frente, porque o orçamento das obras não é cumprido, né? O prefeito está lá segurando o orçamento, que né, não é tão grande, mas estão usando isso aqui só, que é uma pena. Não precisava segurar em serviço. Se quer economizar, economize naquilo que é gasto, e não o telefone do motorista, que tem que levar pessoas no domingo para outras cidades, e não tem como ligar para a pessoa porque não quer usar o telefone pessoal. Eu não vou aqui condenar o funcionário público que não quer usar seu telefone pessoal, porque é um inferno você usar seu celular pessoal para atender, né, a população. Nós, vereadores aqui, sempre tivemos o celular público, né? O meu número do argentino eu sempre tive, né? Do Yuri sempre tive, do João, né? Sempre tive, por quê? Porque somos pessoas públicas. Agora o funcionário público mesmo, por exemplo, eu já tenho um motorista aqui, o Plínio trabalha com os motoristas, é um inferno para o cara ter um telefone e usar ele para o público, né? Então essa classe ela precisa ter um telefone funcional.
e é mais uma economia. Aí eu deixo para a população, né? Se é realmente uma economia necessária, né? Porque poupar num telefone para ligação, gente, custa 50, 60 reais hoje em dia, né? Eu vou pedir meu espaço, presidente, de adianto. São 50, 60 reais um telefone pequeno, um plano é barato, né? E realmente se precisa fazer. Se precisa. Tem pessoas que não podem ficar desassistidas, né? Parece que o prefeito realmente não aprendeu nada como vereador, né? São economias que não fazem sentido. E a cidade está ruim, né? E a gente vê, se tivesse boa, o pessoal não estava reclamando. E a culpa, né, é sempre dos vereadores, que não fazem nada pela cidade, né? E a gente está sempre correndo, buscando, fazendo reuniões e as coisas não andam. Né, realmente não andam. Indicações vão e ficam lá paradas, né, assim como os pedidos também. Eu não estou aqui para criticar os funcionários, porque eu sei que tentam, eu sei que cansam e que correm, e eu não estou nem falando de CC ou concursado, é praticamente todos lá, mas falta organização e falta também vontade de executar o orçamento, que isso aí está vergonhoso. Bom, já falei aqui do serviço que eu tinha notado, né? Bom, mas então... eu só quero deixar dito também que não estou aqui para fazer amizade, né? Já falei várias outras vezes. Geralmente o pessoal fala, tu falou lá do meu serviço, falou de mim, né? Às vezes até o prefeito fica um pouco chateado, um pouco magoado. Mas enfim, é normal, né? É normal porque o trabalho aqui não é pessoal, né? Se a gente quisesse fazer amizade, tinha convidado para ir lá em casa. Mas realmente o trabalho do vereador ele não é pessoal contra o prefeito. Mas precisa ser entregue um serviço que ele prometeu, né? Porque respinga em nós. Eu já digo para vocês, eu não sei vocês, mas eu estou cansado de ser cobrados por coisas que o prefeito não faz. Ser cobrado por pessoas que não têm o transporte para o hospital porque o prefeito tirou a hora extra do motorista. Né? Ver lâmpadas. Gente, eu encaminhei hoje ali para a Mariana esse pedido de providência. Eu cansei de fazer pedido, gente, para trocar lâmpada. E eu coloco a mesma lâmpada 30, 40 vezes para ver se trocam ou não trocam. Aí, às vezes, o vereador acha que é só o dele, que não anda conversa, não anda de praticamente ninguém. É por quê? Porque não tem hora extra para o pessoal da equipe, porque chove, né? O caminhão fica fora, agora contrataram um outro ônibus, mas enfim, outro caminhão, mas enfim, são serviços que precisam ser cumpridos e entregues. Né? E não adianta ficar dizendo, né? Eu vou parabenizar a faixa elevada lá, o platô, né? Foi muito bom, muito melhor que um quebra-mola, né? Se colocasse quebra-mola, dá o problema de novo. Mas é obrigação do prefeito, porque ele fez o pedido como vereador milhões de vezes, né? Então eu também fiz, acho que todos aqui fizeram, né? Graças a Deus saiu e que saiam os demais. Mas, gente, serviço não pode ser economizado. Não adianta, né? Vamos fazer o seguinte, vamos economizar dinheiro também, vamos parar de comprar tinta para impressora aqui da Câmara, não se imprime mais nada, não se gasta mais. Né? Aí a gente começa a escrever na mão os projetos de lei, envia para o Executivo encaminhado na mão. É serviço, não se economiza. Eu espero que eu tenha sido claro, tenha sido didático, já peço desculpa se ofendi alguém, mas não é a minha intenção. Só estou ficando chateado, gente, falar para vocês. Eu tenho ficado muito chateado, né? Os colegas aqui que eu converso bastante sabem. Estou tentando me distanciar desses problemas, sabe, que envolvem o pessoal, né? Não tenho atacado o lado pessoal de ninguém, só que a gente cansa de ver a cidade andando para trás ou não andando, né? E a gente está vendo aí, mais uma vez, né? Festas e festas e festas, é muito legal, é bom fazer festa, mas eu vou dizer para vocês, eu caracterizo o momento atual como o momento do pão e circo, né? Quem estudou um pouco de história sabe que fazer festa vai fazer o povo esquecer dos problemas, né? E é verdade, a nossa cidade está muito ruim, em quase todos os sentidos, né? A saúde piorou em relação ao governo passado, né? A quantidade de reclamações aumentaram, né? Eu faço uso do serviço público de saúde, né? E com quase todos os demais. Eu fui muito melhor atendido, com mais agilidade antes, né? Claro, antes da pandemia também, do que agora. Então, vou falar para vocês assim, gente, é um desabafo de um vereador, realmente eu estou muito cansado, né? Eu tenho dormido mal, eu tenho realmente passado dias ruins por ver a cidade numa situação ruim, né? E realmente ser muitas vezes tratado e sendo ignorado pelo Executivo, porque simplesmente não há interesse público em resolver problemas, mas sim economizar, né? Aí vai sair aí nos próximos anos, aí nos próximos meses fazendo asfalto, né? E fazendo festa, porque daí o povo esquece os problemas, né? Quem bebe, né? Não lembra no outro dia. Então eu agradeço o espaço, agradeço a todos, mais uma vez um abraço pro colega Marcelo, uma boa recuperação pro colega Décio e que Deus abençoe o nosso município. Obrigado. Vereador Jacó Imic.
do nosso presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, pessoal que nos assiste no plenário aqui e a todos que nos assistem nas redes sociais. Temos algumas situações, elas às vezes são mais ou menos complexas. Tenho recebido algumas marcações no Face essa semana com relação ao acidente na BR-116, como sendo de responsabilidade do município, quando na verdade não tem como nenhum município, só pode interferir via DENIT ou via DAER. Então, são soluções que têm que ser buscadas, os acessos têm que ser resolvidos e têm que ser melhorados para dar segurança. Quanto a colocações feitas, eu acho que está na hora de nós começarmos, sim, continuar reclamando, continuar cobrando, mas, gente, não vamos esquecer do que está sendo feito, que existe esforço, que nem tudo pode ser feito a todo dia, a toda hora. Lâmpadas estão sendo trocadas, sim, tem uma demanda muito grande, erosões, muito tempo, nós temos uma demanda muito grande, e tem grandes crateras quando se abre, onde vão caminhões e caminhões de aterro e de outras coisas, e não é só o aterro, não é só o buraco que tem que fechar, é uma canalização que tem que ser resolvida. O que falta nessa cidade é um grande planejamento de encanamento e de tubulações, que elas têm que ser vistas desde sua origem para conseguir corrigir isso, para começar um trabalho que vai levar muito tempo e que não vai ser muito visto. Vereador, dá uma parte. Questão citou as erosões, o colega também comentou. A nossa cidade, na verdade, ela está afundando, né? São em dezenas e dezenas de erosões. Faz umas 2 semanas eu acompanhei uma no Rincão dos Ilhéus, tá? Onde que teve que vir uma máquina específica para fazer, né? No lado da Igreja São Francisco, onde engenheiros e a Secretaria de Obras comentaram que se ficasse mais uma semana a igreja ia cair. Então, está sim sendo feito trabalho, tá? Como comentou agora, o volume é muito grande, né? A gente tem problema de maquinário, isso não é novidade para ninguém, né? Mas as coisas estão funcionando. Está andando sim. Não no ritmo que gostaríamos, mas como bem colocou há pouco, precisa ter esse planejamento também a longo prazo. Perfeito. E tem que ser, esse planejamento tem que acontecer, porque nós temos que continuar sim, tapando o buraco, mas nós temos que criar uma via alternativa para começar a consertar a cidade. Então tem que ter o tapa-buraco sim, mas tem que ter um projeto de avaliação. Com relação à saúde, eu também tenho usado a saúde, tem bastante reclamações e comentários. No entanto, situações que eu próprio enfrentei no hospital e situações iguais geraram reclamações, porque quando o paciente vai para o hospital e fica em observação, ele fica em observação. O médico vai intervir, vai fazer medicação, o cara vai ter que esperar. Eu estava com meu pai lá uma semana, todos os dias achando que ele ia ganhar alta, o médico passava e dizia, temos que observar porque ele vai ter que reagir. Mais uma noite ficava. Então as coisas elas são mais complexas quando elas partem para o lado onde toca. É a dor, é o momento, é a saúde, é um ente querido da gente. E, gente, nós não vamos conseguir resolver o problema de todo mundo. Nós temos que estar atentos e eu peço a vocês, vamos atrás e vamos verificar o que é e a fundamentação. Não podemos ser nem injustos para um lado nem para o outro. Temos que ver a realidade e temos que ver os fatos. Senão, nós vamos usar essa casa aí de uma forma um pouco prejudicial. Tem muita coisa para melhorar, sim, tem. O próprio hospital tem muito para melhorar, temos que ajustar. E ele vai melhorar bastante quando agora tiver a reforma de cima pronta, onde vai ter mais 13 leitos para acomodar, vai poder ser usado o bloco cirúrgico também, e as coisas vão caminhando. Temos que sim cobrar bastante, isso é uma obrigação nossa, e não vou deixar de fazê-lo, mas também não vou deixar de reconhecer. Quanto à guarda, quanto à segurança, não acho
que seja em função das horas extras esse problema. Pode ter alguma ajuda. Tem dias que dá mais briga, tem dias que dá menos briga. Tem dias que dá confusão, tem dias que não dá. E quando dá, a gente sabe que tu tem 2, 3 policiais, eles vão gastar um dia inteiro, uma tarde inteira para resolver um problema. Isso vai ser assim, certo? E quanto às festas, eu acho que sim, que o povo tem que se divertir sim, alguma coisa tem que ser feita, nós não podemos ficar de aspa caída. Se nós tivermos, conseguir animar o povo, conseguir empolgar a comunidade, lógico, sem exageros, mas não houve, entendo que não houve exageros também nesses últimos dias aí, as festas ocorreram, não houve um desperdício muito grande, mas sim, precisamos fazer, eu concordo, não em demasia, e temos que focar em todas as coisas. Saúde também, lazer também é saúde. Por hoje era isso, obrigado e boa noite. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 5 de outubro de 2021, às 18 horas. Uma boa noite.